Marca pessoal é uma fábrica de fazer dinheiro, mas tem muita gente que ainda não está utilizando isso a seu favor e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber do zero, incluindo as ferramentas que você precisa para você poder colocar isso em prática hoje com um custo muito baixo, menos de R$ 100, eu juro. Meu nome é Daniel Martins, eu sou consultor de estratégias, focado principalmente em marketing e branding, mas atuo também nos pilares de business e de publicidade, acabo tendo aí uma atuação 360, e aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos de marketing, mas eu preciso te dizer que marketing é muito mais do que as pessoas falam hoje em dia. Marketing é comportamento, são números, marketing também é filosofia, é cultura, é repertório, então marketing está longe de ser algo simples, por isso que aqui a gente fala sobre todos os assuntos que o empreendedor de qualquer porte ou líder de uma empresa, CEO, precisa saber para se manter atualizado sobre esse universo e se manter aí com o poder em dia, vamos dizer assim. Mas voltando para a marca pessoal, o que é uma marca pessoal? Eu vou fazer um exercício com você para você visualizar o que é isso com mais clareza. Se eu te perguntar qual que é o seu amigo mais inteligente, você sabe me dizer pelo menos uma pessoa? E se eu te perguntar o mais divertido, você também sabe me dizer quem é essa pessoa? Se eu te dizer quem é o mais bem-sucedido, você consegue nomear alguém? Beleza, isso é a marca dessa pessoa para você. Quando essa pessoa tem muitas pessoas pensando a mesma coisa sobre ela tem uma marca pessoal que está associada àquelas palavras-chave. Então, por exemplo, a pessoa bem-sucedida, por que ela é bem-sucedida, né? Quais são os outros atributos que ela tem? Ela é mais inteligente, ela é articulada, ela fala muito bem, ela se veste muito bem ou ela é muito bonita, como é essa pessoa? Isso tudo vai compor essa complexidade da marca pessoal. Por isso que hoje uma das palavras que está super em alta é a intencionalidade. Ou seja, não adianta você ser, você precisa ser e parecer para que as pessoas entendam isso e para que as pessoas atribuam essas informações a você. Então, a marca pessoal, ela pode ser utilizada como uma ferramenta no seu dia a dia, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Então, tanto na sua vida pessoal quanto no trabalho, para você atingir objetivos. Primeira coisa é isso. Objetivos, clareza. Se você não tem clareza do que você quer, se você não sabe para onde você está indo, você não vai descobrir qual é o caminho. Não adianta você abrir o aplicativo do Waze e não saber qual é o endereço que você vai digitar. Então você precisa saber quais são os seus objetivos. É liderar melhor um time, ter mais autoridade com esse time, é ser uma pessoa reconhecida e a autoridade naquilo que diz. Então, quando você abre a boca para falar, todo mundo para te ouvir, é isso que você deseja? Isso você pode construir com a sua marca pessoal. Tendo um objetivo muito claro, você tem que traçar quais são, de fato, essas palavrinhas que você gostaria de construir. Então, quais são essas palavras que você quer que as pessoas atribuam a você? E o que você precisa fazer para que você mude essa percepção de hoje para a nova percepção? Então, você tem o ponto A, que é o hoje, e o ponto B, que é o amanhã, né, daqui a um tempo, que você vai construir e você vai traçar um plano para você chegar de um ao outro. Nesse meio do caminho, você tem que ir trazendo essa intencionalidade no seu comportamento e na sua comunicação nas redes sociais e no offline também, as roupas que você veste, o seu corte de cabelo, a sua linguagem corporal, o seu tom de voz. E claro, nesse meio do caminho você tem que ir entendendo quais são, né, as percepções das pessoas em relação a isso e ir lapidando, né, aparando essas arestas para que você esteja cada vez mais chegando próximo do seu objetivo. Então, isso está longe de ser algo que você faz uma vez e que serve para a vida inteira. É uma gestão, que é o que a gente chama de branding. Branding, ele é um verbo em acontecimento no inglês, que significa marcando, se a gente for traduzir assim, de uma forma muito simples. Então, marcando é uma gestão de marca. Então, marca não é uma coisa que você define uma vez, que você constrói uma vez e isso está pronto. Não é algo que você simplesmente construiu e está lá intacto para sempre. Tem que fazer a manutenção como tudo na vida. Construir marca é como escovar os dentes, é como dormir. É uma necessidade diária e que faz toda a diferença você pular uma etapazinha aí e que, assim, claro, né? É uma construção a longo prazo, enfim, papo por outro vídeo essa filosofia. E tudo bem, quais são as nossas ferramentas hoje para construir uma marca pessoal? Te falei algumas. Te falei das redes sociais, da vestimenta, da postura. Isso é importante? Super. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ser humano ele é estético. O nosso melhor sentido é a visão e a primeira coisa que a gente faz é olhar para alguma coisa, é ver. Então, o visual é muito importante. Então, se você quer falar com uma geração mais nova, o visual que essa geração mais nova gosta, como que ele é? É mais colorido? É mais sério? Tem mais elementos? É mais maximalista? É mais minimalista? Tudo isso vai construir a personalidade que vai ser a sua marca. Então tem que ser pensado, estruturado, tem que ter pesquisa. Por isso que um dos pontos aqui na consultoria
com os meus mentorandos é justamente entender o que ele quer construir e ajudar ele a encontrar esse caminho para facilitar, né, ganhar tempo, porque de fato é uma super pesquisa, muito estudo para a gente conseguir chegar nessas decisões, né? Não é uma coisa tão simples assim, não é tão trivial, mas é possível. Tem ferramentas e tem profissionais como eu que pode te ajudar nisso. Inclusive, se você tiver interesse, o nosso WhatsApp tá aqui na descrição, é só entrar em contato e marcar um primeiro diagnóstico gratuito para você entender se é isso que você precisa mesmo. Então a gente vai fazer essa anamnese para entender se realmente a gente consegue te ajudar ou se você precisa de um outro profissional, uma outra empresa. A lei do visual, o que interfere no visual? Tudo, né? Basicamente tudo. Toda a nossa estética, a nossa postura, se o nosso ombro tá aberto, se o nosso ombro tá retraído, se a gente usa uma roupa com o ombro mais estruturado, tudo isso vai construir a percepção de quem você é. E isso muda o jogo. Até o celular que você usa, o computador que você usa, é algo visual e que vai mudar essa composição de quem você é. Então, é um investimento mais caro? Sim. Ele é necessário? Talvez não. Às vezes é só uma remodelagem do que você já tem e entender como você usa isso a seu favor. Então, claro, talvez demande um investimento, né? Até essa questão da estética facial mesmo, talvez tenha um investimento para ser feito, mas tô aqui jogo aberto, tá? Falando real pra vocês. De fato, às vezes a gente precisa disso pra gente ter aquela virada de chave. Então são ferramentas que nós temos disponíveis, por que não utilizá-las, né? Claro que eu sou super a favor da gente aceitar quem nós somos e de valorizar a nossa própria beleza. Não estou sugerindo que você tenha uma dismorfia corporal, não é isso. Mas a gente tem que entender que se você quer ser uma pessoa de alta performance, existem ferramentas pra te ajudar nisso e que podem ser muito bem-vindas, sim. Outra coisa, oratória, tom de voz, as palavras que você usa, o repertório que você tem de conteúdo para você trazer para as pessoas. Ferramenta importantíssima. Você precisa consumir boas fontes. Se você só tem aí o Instagram, o TikTok e o YouTube como uma fonte de instrução, de acesso à informação, tá na hora de investir, por exemplo, num livro. Assistir um filme com um olhar mais crítico, um filme que seja considerado aí uma referência em alguma coisa do seu mercado, né? Então um filme que, enfim, que traga aí uma referência de liderança. Tem muito conteúdo profundo que vale a pena consumir, que não seja esse conteúdo mais rápido das redes sociais. Claro, tem um podcast, tem os vídeos aqui um pouco mais compridos, um pouco mais profundos, tudo bem. Mas tomar cuidado com esse repertório. Como que está o seu repertório? Até viajar, conhecer bons lugares, isso ajuda você a ser um profissional com uma marca mais interessante. Você precisa refinar esse seu paladar em todos os aspectos, né? Então, o paladar dos olhos, o paladar do olfato, o paladar do ouvido, todos esses paladares aí, se eu posso dizer assim, para que você tenha aí senso crítico, porque o senso crítico vai te ajudar a entender se a sua marca está alinhada com aquilo que você deseja construir. Então, tá longe de ser algo imediato, mas dá para começar já. Não vou mentir para você. É uma construção a longo prazo, mas dá pra começar hoje, depois desse vídeo, com menos de R$100, como eu te disse. Falando de repertório, e até mesmo dizendo que você vai conseguir construir isso com menos de R$100, tem um livro pra te indicar, que é O Herói Fora da Lei. Esse é um livro excelente, que vai te explicar como você constrói marcas através dos arquétipos. Os arquétipos, eles não são nada místico, por mais que pareça, né? Ele usa esse misticismo pra vender o livro, pra vender a ideia, mas o arquétipo, os arquétipos, né, são 12 arquétipos hoje que a gente usa, eles vêm da psicologia junguiana. O Carl Jung, que fez essa psicologia, ele estudou muitas culturas, muitas histórias e tudo mais, e percebeu que alguns padrões, eles se repetem na nossa percepção como se fossem hereditários. Mesmo quando uma cultura não teve contato uma com a outra, a gente percebe que existem esses estereótipos em comum. Então é como se fosse um código genético humano. Então, por isso existir em vários lugares, de várias maneiras, a gente utilizando isso, a gente reduz o gasto de energia cerebral para entender o comportamento daquela pessoa e o que esperar daquela pessoa. Consequentemente, nós nos conectamos a ela. Então, os arquétipos são uma ferramenta muito poderosa de conexão que a gente utiliza para vender e para gerenciar a construção de marca. Você encontra os arquétipos não só no marketing já está super consagrado, mas você encontra também consagrado já na música, nos filmes, nos livros, isso está em tudo quanto é lugar, no seu dia a dia você nem sabe. Então, conhecer os arquétipos vai sim trazer esse poder para você de entender o que o outro está fazendo, até de classificar as pessoas, então vai te trazer jogo de cintura, vai te trazer mais potência de comunicação e, consequentemente, você vai conseguir se comunicar melhor e se posicionar melhor. Inclusive, quando você estiver lendo os arquétipos, saiba que você pode descobrir quais são os seus.
O outro livro que você pode ler para descobrir quais são seus arquétipos, não é esse mesmo livro que eu trouxe, é O Despertar do Herói Interior. Esse tem um aspecto muito mais pessoa física, mas no final desse livro você tem um teste para você descobrir os seus arquétipos, então essa é a minha sugestão para você. Tem muitos testes online para você fazer, eu não recomendo, porque tem muito viés e, assim, não é uma coisa que eu confio tanto. Essas são as autoras que eu utilizo no meu dia a dia. A assertividade é muito grande, já fiz aí muitos testes de arquétipos, eu chuto que a gente já fez mais de 50 testes de arquétipos aqui na agência, e a gente sempre acerta, né? O cliente sempre fala, nossa, isso aí é um divisor de águas, e realmente é, porque você vai se entender melhor. Os arquétipos vão fazer você se entender melhor e entender quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que você melhore os seus pontos fracos e você consiga colocar no front os seus pontos fortes, utilizar isso a seu favor. E aí, falando de ferramentas, a gente falou dos arquétipos, por onde a gente começa? Escolhe uma rede social que você gosta mais. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, qual é a rede que você gosta mais? Começa gravando vídeos com o seu celular, começa escrevendo textos. O que você precisa é começar a se comunicar. Como você comunica hoje? Se você não quiser desenvolver isso sozinho, você pode ter equipes que te ajudem. Um consultor, assim como eu, que vai te orientar em relação a isso, fico aqui à disposição para te ajudar. Ou uma equipe de conteúdo que também vai te ajudar a fazer essa engrenagem girar. Aqui na agência nós também temos a frente de conteúdo, então entre em contato pelo mesmo WhatsApp que está aqui na descrição, que a gente consegue te ajudar também com conteúdo. Mas o grande que é, não pode parar. Se você tem vontade de construir a sua marca, você tem que começar isso hoje. Você já poderia ter começado, você está perdendo tempo. Não quero te deixar ansioso, não é esse o ponto aqui, mas eu quero te dizer que não espera ficar perfeito, porque a construção de uma marca nunca vai começar perfeita. Ela tem que começar com o que você tem hoje e aos poucos você ir lapidando. Até porque, lembra uma coisa que eu disse? Existe um caminho e você tem que encontrar o que as pessoas estão percebendo, né? Você tem que coletar essas informações quantitativas, qualitativas, enfim, para você entender qual é o resultado que as suas ações estão tendo para que você recalcule rota. Se você espera, você está perdendo essa informação. Você não está coletando informações que você pode utilizar para lapidar a sua ideia e o seu caminho. Então, esse é meu convite para você hoje. Sai desse vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel e escrever ou digitar no seu notas do celular qual é o seu objetivo com a sua marca pessoal. O que você deseja construir com a sua marca pessoal? É ganhar mais dinheiro? É ter mais autoridade? É ser mais respeitado? É ser uma pessoa que é especialista sobre um assunto? Vender palestras, vender consultoria, vender mentoria, vender um produto que seja? Definiu isso? Você está aqui no seu ponto A, mas você já sabe qual que é o ponto B. E eu quero que você saiba que você vai ter que traçar também um plano para chegar do ponto A ao ponto B. Então, o que você precisa melhorar no seu eu e na sua comunicação para você construir essa comunicação hoje, né? Essa marca. E aí, melhorar na sua comunicação não necessariamente é você mudar quem você é ou o que você tem feito. Às vezes, é só começar a comunicar, que é justamente onde a maioria das pessoas estão. Então, ela já tem o conhecimento, já tem a teoria, já tem toda a parte técnica, já é um profissional interessante, já tem muito repertório, já se veste bem, já fala bem, mas não está na rede social, não está na internet. A internet é uma ferramenta barata que potencializa muito a sua entrega, né? Essa sua visibilidade. Então, se você quer construir uma marca pessoal, não tem para onde fugir. A internet é uma ferramenta que você vai ter que utilizar. Se você gostou desse vídeo, eu te sugiro ouvir o podcast também e assistir outros vídeos. Você encontra o podcast aqui no canal do YouTube, nesse mesmo canal, ou nas suas plataformas de áudio favorita, como por exemplo o Spotify ou o Apple Podcasts. Muito obrigado por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo e não se esqueça de fazer a tarefa de casa, senão você não está utilizando o que você aprendeu hoje. E me siga também no Instagram, @. Tchau, tchau e até mais.